aí você está deixando uma menina jovem, que são as viúvas do extermínio. Quer dizer, são meninas que vão criar os seus filhos sozinhas da mesma forma que foram criados seus namorados ou seus pais, porque o pai foi preso ou o pai foi morto. E aquele garoto que diretamente não está envolvido com o tráfico, né? Mas ele tem as características, a indumentária, porque tem muita questão da indumentária que, né, que produz essa identidade criminosa, aquele menino, mas ele tingiu o cabelo, não, ele é avião, não, ele é vaporzinho, não, ele está ligado no movimento. Né? Então você vê toda essa construção dessa identidade. Mas outro dia eu fiz um cálculo e eu acho que meu cálculo é mais agressivo do que o seu. Porque eu fiz o seguinte cálculo: morre quem morreu realmente, fisicamente, e morre quem mata. Sim. E por cada um desses, eu envolvo mais 5 pessoas. Então, em cada homicídio desse, no meu pensar, no meu sentir, no mínimo 10 pessoas morrem. Sim. Porque se acabam, as famílias se autodestroem e a tendência é aquela situação crescer, evoluir e não mais acabar. Não, e ainda tem a questão Deise, nós vamos ter que fazer um intervalozinho, voltamos daqui a pouco com 3-1. Que entrevista hoje a juíza Luizlinda Valoar. Voltamos com 3-1, que hoje entrevista a juíza Luizlinda Valoar. Participam dessa nossa conversa o apresentador do programa Para Todos aqui da TV Brasil, Big Richard, e advogada e membro do Fórum Nacional de Entidades de Direitos Humanos, Deise Benedito. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou para se tornar juíza? Todas as dificuldades que se puder imaginar. Não foi somente para me tornar juíza, para permanecer como juíza. Ainda hoje eu passo maus momentos dentro do tribunal, talvez porque eu seja muito determinada, eu sou independente, eu falo o que eu acho que eu devo falar, eu quero levar a justiça para todos. Eu entendo que o judiciário não pode viver mais enclausurado, não se admite mais o magistrado de gabinete, porque nós estamos na era da informática, da cibernética, lá fora o mundo está girando a 1000 por segundo, e o magistrado ali dentro, naquela clausura, ele não está convivendo com o povo. Então eu vou lá fora, eu procuro levar os projetos sociais que eu mesmo mantenho a minhas expensas, eu estimulo com as minhas palestras a respeito. Agora mesmo eu vou fazer uma palestra sobre o uso de cartão de crédito, que as pessoas, o que eu fiz? Eu passei a observar no Juizado de Defesa do Consumidor que as pessoas têm 4, 5 cartões de crédito. Para quê? E com isso está havendo uma desavença entre marido e mulher, queixas são registradas em virtude da Lei Maria da Penha, por causa deste mau uso do cartão de crédito. Então, isso tudo me traz dificuldades para permanecer dentro do judiciário. Minha roupa também é uma grande dificuldade, a maneira que eu me visto. Minha religião também, ser de candomblé, usar minhas contas, minhas guias, como eu uso, usar este cabelo vermelho, Rastafari, ser Rastafari também é dificuldade, mas eu vou chegar lá a ser desembargadora já com este cabelo, com esta religião. Eu sou feita, raspada e pintada com todo orgulho. Tenho o maior respeito à minha religião. Também o tenho para com as outras, porque tudo que Deus deixou no mundo, nós temos que respeitar e ter carinho. Doutora Luizlinda, a senhora tem alguns programas que são reconhecidos internacionalmente. Ano passado recebeu um prêmio internacional, inclusive no Egito, que teve agora essa confusão toda aí. E o Barack Obama parece que copiou alguns programas. Como é que é essa história dessa projeção internacional aí, do seu trabalho na Bahia? Descobriram minha vida toda, né? É o seguinte, eu criei o Balcão Justiça e Cidadania, Justiça, Escola e Cidadania, também o juizado itinerante terrestre dentro de um ônibus, o juizado itinerante marítimo Bahia de Todos os Santos, para atender aquelas ilhas todas da Bahia de Todos os Santos, lá em Salvador, e outros mais. E um determinado dia, chegou logo após a posse do presidente Obama, uma assessora dele esteve lá e me condecorou com esse objetivo. Me condecorou com o bottom da posse
do presidente Obama. E depois ela ficou mais 2 dias conosco, esteve lá no juizado onde eu trabalhava e me pediu um tipo do projeto todo do Balcão de Justiça e Cidadania. E outros projetos também que eu ainda mantenho. Mas isso para mim não é motivo de orgulho, não. Isso para mim é motivo de responsabilidade. E é sinal que se o Tribunal da Bahia soubesse me aproveitar melhor, o nome dele estaria no mundo aí correndo com muito mais grandeza. A senhora é desembargadora substituta lá na... Já saí. Saiu. Agora eu tirei licença-prêmio porque foi muito difícil essa avaliação que fizeram agora em dezembro e eu preferi tirar licença-prêmio para poder conviver mais com as pessoas do lado de fora, para não guardar ressentimento. Eu não quero ser infeliz. Mas eu estou habilitada novamente a desembargadora. Eu sou a 3ª juíza mais antiga e tenho bons serviços prestados ao Tribunal de Justiça da Bahia, por que não dizer ao Brasil. Eu sou uma lutadora em prol deste país desde 14 anos de idade. Essa, vamos dizer assim, tanto preconceito e discriminação da elite baiana? Eu lembro que o Pedro Arcanjo, que é o personagem, é o herói, né, da Tenda dos Milagres, Jorge Amado, o Joabá da Bahia, ele faz uma pesquisa, né, e descobre que não havia nenhum proeminente da elite baiana, nenhum grande senhor da elite baiana que não tivesse ou pelo menos algum grau de parentesco com um afrodescendente. Uhum. E é porque essa elite quer esconder essa relação com... Eu não sei dizer. O que acontece? Mas é porque os tribunais brasileiros não têm, por tradição, ter nos seus quadros homens e mulheres negros, magistrados negros. É muito difícil. Se nós olharmos agora mesmo no Supremo, nós temos uma ministra loira e uma morena. Por que não levar agora a 3ª negra? Não quero dizer com isso que seja eu, não. Mas uma mulher negra no Supremo, eu acho que iria valorizar bastante. E a Bahia, eu digo sempre que quem quiser saber o que é ser negro na Bahia, fique negro 24 horas somente. Não precisa mais do que isso. É o estado mais racista da federação. Mas o estado, talvez só fica para o Maranhão. Nós somos 85% da população. Da população. Mas foi onde a escravidão antiga, porque existe a escravidão atual, onde a escravidão antiga terminou, quase nem se falava mais no assunto. A escravidão está aí, ela só mudou de nuances, de maneiras, de formas de serem aplicadas. Mas ela persiste entre nós e não vai acabar tão cedo. Eu acredito que essa questão, né, tanto de Salvador, principalmente, como de Minas Gerais, como Maranhão, Rio de Janeiro, Recife, né, esses grandes, né, conglomerados dessas cidades que viveu do tráfico de escravo, né, que viveu dessa mão de obra africana, é muito difícil se desvencilhar desse poderio do mando. Então você tem relações de, né, ainda é muito forte a relação entre senhor e escravo, né? De ver o outro, né, como diferente, o outro numa condição submissa. Então, a querer galgar um posto no Poder Judiciário, o que você está dizendo? Você está quebrando com determinados paradigmas, né, que é fazer justiça, né, e distribuir o justo aos iguais. Quando dentro dos olhos desse judiciário preconceituoso, racista e machista, nós somos diferentes. Então, como que eu vou te dar um lugar para aquele que o lugar dele é sempre como réu? Ele é sempre um réu. Né? Então, como é que eu vou tirar aquele que é sempre considerado réu e colocar ele num lugar de verdade como julgador? Né? Então, essa é a questão, a mesma coisa, a ascensão de mulheres dentro da magistratura, né? Qual é a dificuldade? É uma mulher, quer dizer, dentro de um olhar de um judiciário machista. Eu digo que eu tenho alguns predicados. Eu sou mulher, sou negra, sou de candomblé, sou divorciada e sou nordestina. E sou juíza. Aí acabou. Mas tudo isso não dá nada. Só não está lascada porque juíza. Porque é juíza. Mas seria a quebra desse... Você representa a quebra do poder simbólico, né? O que a elite imagina como o símbolo do poder estabelecido historicamente. E talvez essa coisa da mestiçagem baiana
faça com que eles sejam mais conservadores ainda. Porque, sabendo que tem lá uma gota de sangue negro, como diz o outro, eles querem se mostrar mais europeus, mais eurocêntricos do que o próprio europeu. Talvez isso seja o que prejudique a sua ascensão, né? Pode ser, mas, e é também... eu sou determinada. Essa eleição agora que nós tivemos com a Dilma, presidente da República, isso de certa maneira abriu espaço e pelo menos sinalizou para as mulheres de que elas podem tudo, né? Uma adolescente pós a eleição da Dilma, ela mais ou menos está como, para as mulheres, como um jovem negro está para a sociedade pós-eleição do Obama. Quer dizer, o céu é o limite. Ou eu estou sendo romântico com essa visão? Eu acho que isso não basta ainda. Mas isso não anima as pessoas? Porque isso anima, depende mas não de quem... muito. Mas não muito. Não. Porque quem sofre desses maus tratos, dessas exclusões todas, são, já falando de mulheres, são as mulheres negras. Tanto sim que é o que nós vimos aí. A mulher negra, mesmo ocupando o mesmo espaço, prestando o mesmo serviço ao mesmo empregador, geralmente o salário dela é menor do que o salário da mulher branca. Com certeza. Então, a eleição da presidente Dilma, claro que melhora, abre um outro visual, um outro portal, mas ainda não é tudo. Por isso que eu estou advogando agora mulheres negras no poder, mas no ápice do poder, porque só querem nos dar, que a doutora me desmita se for o caso, só querem nos dar trabalho de execução e de apoio. Basta que nós olhemos o carnaval. Sim. Eu falava semana passada que no carnaval, o que se faz? Pega aquelas mulheres negras, que geralmente têm o corpo escultural, para dançar, para animar os senhores. Elas não estão nos camarotes, nem estão dentro daqueles blocos tradicionais e conservadores. Não, elas estão lavando os banheiros, elas estão servindo, os homens estão com a bandeja na mão como garçons, elas como garçonetes. Chica da Silva. Exatamente. Mas a Chica da Silva é uma personagem... Tem um detalhe que o que a doutora fala é uma coisa muito séria, porque aonde estão as mulheres no carnaval, né? Justamente. Então, ou você tem as mulheres, as mulatas, né? Que é aquela coisa toda, né? O objeto de consumo, o objeto de consumo nacional, né? Mas passou o carnaval, elas desaparecem totalmente, elas não estão nos comerciais, elas não estão ocupando lugar de destaque. A doutora falou muito bem, as posições que essas mulheres ocupam, mulheres negras ocupam no poder, exemplo, as ouvidorias. Lá em Salvador tinha a ouvidoria da Defensoria Pública, que era a IAMONA. Em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, nunca se ouviu falar de ter uma mulher negra ou ouvidora da Defensoria Pública, ou ouvidora da Polícia Militar do Estado Militar, né? Tem uma lá da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quer dizer, quais são esses lugares que nós ocupamos? Né? É o lugar da invisibilidade. E por que da invisibilidade? Porque quando eu falo de poder e de competência, esse poder, essa competência do executar está ligado às mulheres brancas. Então, essas mulheres brancas são vistas como competentes, sensíveis, inteligentes, e cabe a nós o trabalho braçal. Quer dizer, você serve a execução e o apoio. Exatamente. Quer dizer, você serve no carnaval para ser a tia do churrasco, aquela que leva a mulata, mas você não pode, você não tem... A origem do carnaval, a ideia das escolas de samba, dos desfiles de escola de samba, era a inversão dos papéis. Era uma situação em que o negro virava o rei, virava o marquês, o barão, o líder, o chefe militar, as negras, a rainha, a duquesa, a condessa. O que aconteceu? Porque... Mas isso foi a comercialização do carnaval, a industrialização do carnaval se desaparece. Sabe o que acontece? Quando passa o carnaval, 9 meses, você começa a observar o número de crianças que nascem. Por quê? Porque até os blocos afro, eles só saem depois da meia-noite. Madrugada. Ali todo mundo já foi embora, ninguém mais assiste, ninguém sabe contar nada a respeito desses blocos. E esses blocos, os integrantes são pessoas
pobres, da periferia.